Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Retratos de Jampa. Muito prazer, meu nome é Vitor e hoje estamos aqui no final, aliás, não no final, mas a gente já está no município do Conde, né? João Pessoa está ali, ficou para trás, literalmente. E hoje a gente veio visitar um lugar muito massa e muito importante na história da Paraíba, né? Que é a Ponte dos Arcos, que é essa aqui ao meu lado. Bom, já que a gente já está aqui embaixo, vamos mostrar um pouco a estrutura dela aqui. Só cuidado aí, Davi, quando for descer, para não escorregar e o salar ir direto para a água. Mas aí, gente, olha, a gente consegue ver a estrutura aqui da ponte e é muito interessante ela, porque ela não é totalmente colada, né? Ó, tem alguns veículos que estão passando e a gente consegue ver por aqui, ó, por essa brecha, certo? Um impacto que acaba causando. Bom, quando a gente se abaixa aqui, a gente fica mais perto do rio, né? A gente consegue ver um pouco aqui do Rio Gramame, mas inclusive um dos nomes dessa ponta aqui, né, de forma popular, é Ponte do Rio Gramame, justamente por esse fato. Ó, tá passando até um avião agora, não sei se a gente vai conseguir ver daqui, mas dá pra escutar. Dá para escutar um avião passando. Acho que tá passando aqui por cima da gente agora, literalmente. Bom, então aqui a gente consegue ver a estrutura, ó, da ponte. Agora que eu tô percebendo esse detalhe, ó, nesse trecho aqui ela já tá um pouco desgastada, né? A gente consegue ver algumas vigas de ferro. Bom, essa ponte ela é muito antiga, mas essa estrutura aqui que vocês estão vendo, ela é desde a década de 30, entre os anos de 1930 e 1934, o IFOX, né, que fez essa versão aqui da ponte. Mas essa ponte ela já é muito antiga, então assim, tem algumas pessoas que a chamam de Ponte dos Holandeses. Então, porque aqui inclusive, a gente vai até gravar um vídeo hoje sobre isso, se a gente conseguir localizar, tem um engenho denominado Ponta de Gramame, que fica aqui mais para cima. Mas não só ele, haviam outros por essas regiões aqui, essa região entre João Pessoa e Conde, né, o Vale do Rio Gramame, que os holandeses, inclusive, eles usufruíram, né, da produção desses engenhos. Então aqui era uma importante ligação entre a Felipeia, como também Recife, né? Mas esses detalhes a gente vai falar ali mais, aliás, ali mais não, né? A gente vai falar esses detalhes aqui em cima já da ponte, tá bom? Então aí a gente vamos subindo, certo? Agora, claro, tem que ter cuidado quando estiver subindo ou descendo por aqui para não acabar escorregando, enfim. Fora isso, algumas inscrições a gente consegue visualizar aqui na ponte, que é justamente isso, o IFOX 1930. Aqui, ó. Ó, o detalhe da ponte, né, como eu tava mostrando ali embaixo, aliás, eu não, Davi tava mostrando, e eu comentei, né, ó, a gente consegue ver que ela não é totalmente colada. E aqui, nas pontas da ponte, a gente consegue ver as inscrições, ó, IFOX 1930, claro que já tá bem desgastado, né, que seria Instituto Federal de Obras contra as Secas. 1930 é quando começou essa obra e durou até ali 1934. Bom, como vocês podem ver aqui a ponte, a estrutura dela é muito bonita, né? E o Rio Gramame passa por baixo, então essa região aqui é que divide os municípios entre João Pessoa e Conde. E o Conde antigamente se chamava Vila de Jacoca, né? Justamente eram alguns aldeamentos indígenas que tinham aqui por essas áreas, né? Como também hoje em dia a gente tem a comunidade quilombola de Mituaçu, né? Que já fica aqui pelo lado do Conde. E daqui a gente consegue ter essa visão maravilhosa, já quase no meio da ponte, ó. Nessa direção que vocês estão vendo, vai ser na direção da Paraty, Monço Magro, PB008, enquanto que do outro lado da ponte, a gente vai ter a visão direcionada à BR-101. Opa! Para esse lado aqui vai ser direcionada à BR-101. E o que acontece? A BR-101, antes dela existir, a sua mãe, digamos assim, era aqui a Ponte dos Arcos.
É tanto que antigamente essa região se chamava Antiga Estrada para Recife. Tá vendo alguns veículos aí? Essa região se chamava Antiga Estrada para Recife justamente por conta dessa ligação. E aí o que acontece? Quando a BR-101 foi construída, o trânsito foi todo alterado por ela, né? Para que os veículos passassem por lá. Então assim, aqui ficou mais tranquilo, entre aspas. Então imagine só, vocês estão vendo agora que deu uma aumentada no fluxo de veículos, né? Passando para lá e para cá. Mas imagine ônibus passando por aqui, né? Vindo de João Pessoa, do Conde para João Pessoa, até para Pernambuco, enfim. Desse eu acho que tá vindo uma moto aqui, mas só para vocês terem noção do quão longa é a estrada. Pronto, pode ver. O fluxo nesse momento está aumentando um pouco. Mas só para vocês terem noção, a estrada ela é muito longa. Daqui, vocês estão vendo uma enorme ladeira de terra. Então assim, se chover, danifica um pouco o solo, então já fica um pouco mais perigoso, né? Para estar trafegando por esse trecho aqui. Então a gente até, quando estava vindo, a gente percebeu alguns buracos consideráveis, né? Para redobrar a atenção, justamente porque teve algumas chuvas nos últimos dias. Então olha só, o tamanho da ladeira, e aqui a pista vai se perdendo pelo mato, né? E enfim, lá na frente consegue chegar perto da BR-101, mas não consegue acessar ela porque é bloqueado o acesso. Então assim, essa ponte, ela tem uma ligação, ela tem uma importância histórica muito grande aqui na Paraíba, né? Não só por essa ligação aqui das comunidades, ó, tá vindo o carro aí, Davi. Não só por essa ligação entre as comunidades, né, do Vale do Rio Gramame, mas também por essa importância de que, por exemplo, os colonizadores, os holandeses também trafegaram por essa região para estar saindo da Paraíba, né, de Felipeia, na época. Aliás, Frederica, em alguns momentos realmente vai ter umas motos assim, estourando, né? Mas enfim, bom, então assim, como eu estava falando, então essa área aqui é muito importante porque, né, os colonizadores, os holandeses e até a atualidade, então as pessoas usavam e usam para trafegar entre a cidade de João Pessoa, né, antiga Paraíba, Frederica, né, na época dos holandeses, para Recife, por exemplo. Como também, já que aqui por perto é uma região muito rural, então aqui, além dos engenhos, tinha muitas fazendas, então muitos comerciantes, muitos agricultores traziam e transportavam suas mercadorias por aqui. Inclusive, em um dos vídeos que eu estava até assistindo, se eu não me engano é no canal da Câmara Municipal de João Pessoa, tem um historiador que ele até comenta que em um dos documentos que foram encontrados, havia um relato de alguns assaltos que aconteciam nessa região, né? Nessa época em que o pessoal levava e trazia suas mercadorias para vender, né? Entre Paraíba e Pernambuco, e enquanto isso, já haviam algumas pessoas para fazer esse contrabando por aqui, assim como acontece nos dias atuais, sendo que hoje em dia, claro, é com caminhões, enfim. Então, assim, a história ela vai se repetindo, de certa forma. Aconteceu alguma coisa. A história ela vai se repetindo, né? E, ponto. Essa é a ponte dos arcos. Só um detalhe para pontuar, a gente subiu aqui na ponte para tirar algumas fotos. Vocês vão ver pelo menos uma delas aí, para ver a nossa coragem. Enfim, para subir aqui em cima. Claro que não desse lado aqui, né? Porque a gente até agora não sabemos quem danado é Mike, ou é Nike ou não. Eu acho que é Nike que tá escrito ali, né? E essa tal de Isa, mas pelo jeito a Isa, ó, vem um carro aí novamente, mas a pessoa que escreveu isso realmente estava apaixonado, né? Então, pode ser que sejam moradores de João Pessoa, né? Já que tá virado pro lado da capital paraibana. Bom, gente, deixa eu só passar aqui. Bom, então, como eu falei, a Ponte dos Arcos, essa estrutura atual, ela vem ali da década de 30, então a gente está em 2025,
né? Daqui a uns 5 anos já vai completar 100 anos de existência dessa estrutura. Mas anteriormente a essa estrutura aqui de concreto, era uma estrutura de madeira. E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal da Retratos de Jampa, com essa vista belíssima aqui do Rio Gramame em direção à BR-101. Pois bem, gente, chegamos literalmente no final de João Pessoa para realizar este vídeo aqui para vocês, né? Mostrar esse lado aqui da cidade, enfim, então entre João Pessoa e o município do Conde, literalmente, né, na divisa, enfim. E a Ponte dos Arcos ela é muito importante na nossa história, né? E é uma, aliás, mas está sendo uma satisfação enorme, uma felicidade grande de estar aqui nesse lugar. A gente que acompanhava alguns vídeos, né, de outras páginas, enfim, gravando por aqui. O engenho também que tem aqui próximo, que assim que terminar essa gravação a gente vai pesquisar, aliás, vai pesquisar não, vai procurar esse engenho para estar gravando, né? Que é o engenho Ponta de Gramame, que fica aqui nas proximidades da ponte. Espero que dê certo, né? Mas pelo menos a gente conseguiu gravar aqui da Ponte dos Arcos, né? Mostrar os detalhes belíssimos dessa ponte aqui. Então, que logo em breve já vai completar 100 anos de existência. E é isso. Essa é a Ponte dos Arcos, Ponte do Rio Gramame, ou como alguns dizem, né? Ponte dos Holandeses, enfim. Então, muitíssimo obrigado a você que assistiu, né? Aproveite para depois se programar com seus amigos, fazer uma trilha, né? Ou passar de carro, moto, enfim, para que, como vocês viram ao longo do vídeo, muita gente passando para lá e para cá, né? Agora há pouco, antes da gente fazer esse encerramento, tinha um carro de som parado, então a gente teve que esperar um pouco para ele pegar em direção ao Conde, né, para a gente poder gravar aqui normalmente e não ter nenhum problema no áudio aqui para vocês, certo? Então, muitíssimo obrigado novamente. Acompanhe a nossa página lá no Instagram, mas também aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal e, claro, indique aí para os seus amigos, familiares e até um próximo vídeo, certo? Muitíssimo obrigado. E é isso. Venham conhecer a Ponte do Rio Gramame. E se caso vocês já conhecem a ponte, deixem aí nos comentários, compartilhem suas experiências conosco e com os demais que estiverem assistindo a esse vídeo. Tchau!